Boa noite. Para que serve a filosofia? Ele diz que serve para prevenir catástrofes e para fazer ver as coisas de outra maneira. E é de uma maneira diferente que ele se destaca no debate da cultura contemporânea e na análise crítica dos desafios políticos do mundo. Diz que o capitalismo é indestrutível e provoca, com essa esquerda que está aí, quem precisa de direita. O Roda Viva entrevista hoje o filósofo e psicanalista Slavoj Žižek, professor da Universidade de Ljubljana, da Eslovênia, e diretor internacional do Instituto de Humanidades da Universidade de Londres. A entrevista começa num instante. Quando você é pequeno, o tempo é grande. Quando você é grande, o tempo fica pequeno. É por isso que nós ajudamos a cuidar de tudo que você conquistou. Porque a vida é boa, mas só com o tempo ela é Prime. O filósofo Slavoj Žižek tem uma maneira singular de fazer ligações entre história da filosofia, crítica cultural e política. Especialista em Jacques Lacan, o principal seguidor de Freud, Slavoj Žižek também se tornou conhecido entre os cinéfilos. Ele é um especialista em Hitchcock. Como filósofo e crítico da cultura, ele escreve para várias publicações de prestígio no mundo, inclusive no Brasil, onde retornou recentemente para lançar o seu último livro, A Visão em Paralaxe. A Visão em Paralaxe. Na orelha do livro, a explicação de paralaxe. Medida da mudança de posição aparente de um objeto em relação a um segundo plano mais distante, quando esse objeto é visto a partir de ângulos diferentes. Um fenômeno óptico, onde os objetos parecem sair do lugar quando mudamos a posição de observação. Žižek aborda a atualidade a partir de uma paralaxe, de uma divisão dos pontos de vista como o fato necessário para a defesa de uma posição, de uma ideia. Navega pelos mais variados cenários intelectuais, da teoria social para a crítica da cultura, da teoria do cinema para o marxismo, a psicanálise e a política. Slavoj Žižek nasceu na cidade de Ljubljana, na Eslovênia, em 1949. É filósofo, psicanalista e um dos principais teóricos contemporâneos. Viveu na juventude e na vida universitária o ambiente político criado pela formação da República Socialista Federal Iugoslava. A Eslovênia, vizinha da Áustria, era uma das 6 repúblicas da antiga Iugoslávia. Se tornou independente em 1991, quando Žižek, aos 42 anos de idade, já ganhava evidência no cenário intelectual da União Europeia. Nome presente no debate sobre a desintegração dos Estados socialistas, ele também levou suas teses e críticas ao universo do cinema, do feminismo, da religião e da política. Ligado a um movimento de minorias organizadas em Ljubljana, uma das mais bonitas capitais europeias e de vida cultural intensa, Žižek chegou a ser candidato à presidência da República pelo Partido Liberal Democrático Esloveno. Perdeu a eleição e se dedicou integralmente à carreira acadêmica, se tornando também um especialista em Jacques Lacan, o principal seguidor de Freud. Slavoj Žižek dá aulas na Universidade de Ljubljana. Também é professor visitante em várias universidades norte-americanas, Columbia, Michigan, Princeton, e tem vários livros publicados. Em Bem-vindo ao Deserto do Real, pergunta: com essa esquerda, quem precisa de direita? Uma crítica ao pensamento de esquerda criado a partir dos ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Às portas da Revolução é uma reunião de textos de Lenin, uma nova leitura da Revolução Bolchevique e de seu líder teórico. O livro mais recente, A Visão em Paralaxe, é uma combinação de alta cultura com drama cotidiano. Um conjunto de análises e críticas, muitas vezes apresentadas com humor e ironia. É considerado o mais importante trabalho teórico de Slavoj Žižek. Para entrevistar o filósofo Slavoj Žižek, convidamos Emir Sader, sociólogo, Maria Rita Kell, psicanalista e escritora, Laura Greenhalgh,
editora executiva do jornal Estado de São Paulo e coordenadora dos cadernos Aliás e Cultura do jornal. Vladimir Safatli, professor do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo. E Luísa Moraes, repórter da TV Cultura, que fará as perguntas enviadas antecipadamente por telespectadores. No site www.tvcultura.com.br/Roda Viva, você pode se informar sobre os próximos programas e enviar por e-mail perguntas, críticas e sugestões. E está aqui também com a gente, como sempre, o cartunista Paulo Caruso, para registrar os momentos, os flagrantes desse programa. Boa noite. Tudo bem? Good evening to you. Zizek, nós convencionamos aqui que, apesar de todos os seus títulos, vamos tratá-lo por você. Pode ser? A primeira pergunta que eu queria trazer é sobre a situação mundial. Você tem escrito a respeito do capitalismo, sobre a capacidade do capitalismo de atravessar as crises, e hoje vivemos uma enorme crise do capitalismo. Como é que você vê esse momento? First, I'm very grateful that you allowed me to be here, and I like to be called you, because I feel very proletarian. If somebody calls me the majestic, the plural, you, I always look back like who is the other one. Yes, you went directly to the crucial topic. Where do we stand today? I claim that we are at the end of a utopia. Usually people say the end of the utopia was the 1990, the fall of the Berlin Wall, the end of communist utopia, welfare state utopia. But I think the true utopia were the 1990s, the happy Clinton years, the years of the, let's call it, Fukuyama utopia. We thought we found a formula, liberal democratic capitalism. I mean, everybody makes fun of Fukuyama, like that idiot who thought history is over. But isn't it that even today, almost all of us are, how should I make an adverb, Fukuyamaists. Even the left today, they don't really think about, is there capitalism to stay? Do we have a better system than parliamentary democracy? Silently, we all accept it. We only want to make the system more just, more efficient, like maybe those of you here who are old enough remember how in our youth we were dreaming about socialism with a human face. Sorry. I think that the majority of the left today dreams about global capitalism with a human face. And for me, this is ultimately the only true question. Can we still think about a radical global alternative, or should we accept that capitalism and liberal democracy are, if not the best, the least worst, the least bad of what there is, so that we should remain within them and just play the game? In this sense, in this precise sense, I remain somehow a Marxist. I think that today we are slowly able to identify a whole series of, to use this old term, antagonisms, ecology, the rise of those who live in favelas, apartheid, problems of intellectual property, problems of biogenetics, and so on, where I think the liberal